Queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. De coração que vocês estejam muito bem e abençoados. E nós vamos prosseguir o nosso trabalho. Até quem sabe em breve estarmos juntos novamente. Vamos lá? Eu estou ministrando para vocês um tópico que está inserido dentro da sintaxe da língua portuguesa e que é denominado de crase. E já lhes deixei bem claro, nunca mais esqueceremos na vida isso, que crase não é um sinal ou sinal grave. O sinal grave evidencia a ocorrência de uma crase. A crase, lembram-se, é a fusão de dois sons idênticos, de uma preposição e de um artigo, que resulta na marcação do acento grave, evidenciando que dois sons idênticos foram fundidos um ao outro. Isso é a crase. Perfeito? Aí nós começamos a ver o uso, o emprego desse sinal. Em quais casos nós vamos utilizar? Depois falaremos de facultativos, ou seja, pode e não pode, e também onde não devemos utilizar. Primeiramente, eu deixei claro para vocês, na aula online, os casos de terra, casa e distância. Hoje, prosseguindo o nosso trabalho, o que eu quero mostrar para vocês? Sempre dizendo também que quem não teve a oportunidade de ver a aula online, tem a teoria no livro, pode ler, pode entrar em contato com seu professor e tirar as suas dúvidas também. Tá bom? Hoje prosseguimos tentando, vamos ver se o tempo nos concede, nos outorga isso, falar de locuções, usar o sinal indicador de crase nas locuções, no caso de localidades e no caso de nomes masculinos. É uma exceção que vou lhes apresentar. Vamos lá. Primeiro, é necessário que eu evidencie e explique para vocês o que é uma locução. Na verdade, vejam só, em língua portuguesa, quando falamos também, mas principalmente notamos quando escrevemos. Nós temos duas possibilidades de escrever determinadas classes gramaticais. Vamos ver um verbo? Vamos lá. O verbo viajar, tratado no tempo futuro. Amanhã viajarei. Isto aqui é chamado de forma sintética, ou seja, feito de uma só palavra. Mas algumas classes gramaticais, como eu já disse, dão-nos a condição de fazermos a forma chamada analítica, mais de uma palavra correspondendo a esta aqui. Exemplo, amanhã viajarei ou amanhã vou viajar. Correto? Essa constituição feita de duas ou mais palavras que correspondem, na verdade, a uma só, a ela nós damos o nome de locução. Então nós temos locução verbal, locução adjetiva, a voz da mãe, a voz materna, locução substantiva, prepositiva, enfim. Compreendemos o que é locução? Muito bem. As locuções, algumas delas, pelo menos 4, pedem a atenção do uso do sinal indicador de crase. Normalmente elas são femininas e quais são? Vejamos a primeira. Locução adverbial. Bem, a locução adverbial também pode ser sintetizada num nome só. Ele saiu às pressas. Ele saiu apressadamente. Mesma coisa. Mas é importante destacarmos que nas locuções adverbiais femininas devemos colocar o sinal indicador de crase. Vejam. Ele saiu às pressas. Ele saiu à noite. Ele saiu às ocultas. À noite é tempo, às pressas e às ocultas é modo. Perfeito? Então, locução adverbial feminina recebe obrigatoriamente o sinal indicador de crase. Todavia, é importante destacar neste momento o seguinte, vejam só. Existem duas categorias de locuções adverbiais diante das quais nós não vamos colocar o sinal indicador de crase. Quais são elas? Vejam, por exemplo,
Ele veio a pé. Não colocarei o sinal indicador de crase, por quê? Porque pé é um nome masculino. E também aqui, ó, ele escreveu a caneta. Pode escrever a lápis, mas escreveu a caneta. Também não haverá sinal indicador de crase, isso é uma tradição da língua, porque esta é uma locução adverbial que não indica tempo ou modo. Ela é indicadora de instrumento. Então, você deve guardar assim, locução adverbial masculina ou de instrumento, mesmo sendo feminina, não receberá o sinal indicador de crase. As demais receberão sim. Perfeito? Muito bem. Próxima locução, locução adjetiva. Aí você me pergunta, como que eu vou saber a diferença de uma locução adverbial para uma locução adjetiva? É muito simples. Locução adverbial é aquela que faz papel de advérbio. O advérbio em língua portuguesa, ele traz uma circunstância a uma oração. Normalmente, há uma oração que já tem, olha, sentido completo. Ele saiu. E aí, você pode acrescentar circunstância de tempo, de lugar, de causa, de modo, de companhia, de dúvida. Correto? E ela pode ser retirada. E caso não seja, ela está vinculada a um verbo, porque a locução adverbial se vincula a um verbo. A locução adjetiva não. Ela está relacionada normalmente a substantivar alguém, a qualificar um substantivo ou um ser. Por exemplo, ele é um à toa, ou seja, não faz nada na vida. Ou baile à fantasia. Então, se está qualificando um ser ou um substantivo, é uma locução adjetiva e, portanto, receberá o sinal indicador de crase. Perfeito? Muito bom. Outro caso interessante é a locução prepositiva. Bem, a locução prepositiva, ela funciona muito bem com um sentido de advérbio. A diferença dela é que ela termina em preposição. Por exemplo, eu fiquei à beira de, ou à beira de um colapso. Veja, de é preposição. A locução termina em preposição. Ou eu fiquei, melhor, à espera de ajuda. Termina em preposição. Mas não importa. O que importa é que, sendo locução prepositiva feminina, receberá o sinal indicador de crase também. Vamos falar agora das locuções conjuntivas? Vamos lá então. Locuções conjuntivas agora. Falamos das adverbiais, que normalmente estão presas a um verbo, a uma oração, trazendo circunstância. E muito semelhante a elas são as prepositivas, que terminam em preposição. E falamos das locuções adjetivas, que estão qualificando um substantivo ou alguém, que é papel do adjetivo. Agora, locução conjuntiva é um pouco diferente, porque a conjunção, se nós bem recordamos em língua portuguesa, inclusive nas aulas de redação, elas são ensinadas como elementos de coesão, ou seja, elas servem para conectar partes do texto entre si. Que partes são essas? Orações, períodos, parágrafos. O papel da conjunção em excelência é ligar orações e estabelecer relações, vínculos entre elas. Vamos ver como isso funciona na prática? Vejamos. Ele enriqueceu. Bem, é uma primeira oração. Muito trabalhou. É uma segunda oração. Agora, quero estabelecer um vínculo entre elas. Vamos estabelecer um vínculo de proporção? Vamos lá. Ele enriqueceu, vou pôr aqui, ó, à medida que, olha só, ele enriqueceu à proporção que, à medida que muito trabalhou. Observem que esta construção está conectando esta oração a esta oração, estabelecendo um vínculo de proporção. E sendo uma locução conjuntiva, porque conjunção liga orações, deve receber o sinal indicador de crase. Perfeito?
Vamos dar uma olhadinha agora em localidade e uma excepcionalidade de nomes masculinos? Vamos lá então. Prosseguindo então, os últimos dois casos, localidade e masculinos. Alguém, de maneira sábia, já discerniu que para que você não erre o sinal indicador de crase antes de nomes que indicam localidades, também chamados de topônimos, nomes de lugar. Antropônimo é o nome de quem nasceu naquele lugar, perfeito? Bauru é um topônimo, bauruense, antropônimo, antropo, homem, ônimo, nome de um homem, perfeito? Vamos lá. Alguém sabiamente já disse assim, brincando, mas acertou. Quem vai a? Vamos lá? Talvez aí alguém conheça. Quem vai a e volta da crase a? Pensando no nome de um lugar. Quem vai a e volta de crase para quê? Vamos aplicar isso? Vamos lá. Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, então crase a. Agora, eu vou a Santos e eu volto de Santos, crase para quê? Crase para quê? Correto? Então eu não vou colocar. Na verdade, a maioria dos nomes de localidades no Brasil e do mundo em geral não recebem o sinal indicador de crase antes de si porque não aceitam o artigo. Tenho de fazer uma observação. Cuidado, porém, se o nome aqui em questão estiver especificado. Por exemplo, se eu ponho assim, ó, vou a Santos de Pelé. Eu volto da Santos de Pelé. Aí sim eu posso colocar o sinal. Caso contrário, não. Vou a Bauru, voltei de Bauru. Não tem. Correto? Muito bem. Vou à Europa, eu volto da Europa. Aí tem. Por último, eu gostaria de frisar a possibilidade de colocarmos o sinal indicador de crase antes de nome masculino, o que, pela regra, não é devido. A crase acontece antes de nome feminino. Mas existe uma exceção, uma excepcionalidade. Essa excepcionalidade ocorre quando nós tratamos da silepse. O que é isso? É quando há uma concordância ideológica. Ainda não entendi. É quando eu construo uma oração em que a preocupação gramatical não é concordar com o que está escrito, mas com uma ideia. Você diz assim, vamos usar o nome Santos mesmo? Você diz assim, Santos é linda. Mas pera lá, como que Santos é linda se Santos é um nome masculino? Mas está subentendendo a ideia da cidade. Exatamente. Aqui pode ocorrer isso também. Bem, aqui não ocorre, ó. Dirigi-me a João. Eu falei com o João. Não vai acontecer o sinal. Mas quando eu quero associar uma ação, uma prática em relação a alguém, subentendendo uma ideia, eu posso, por exemplo, ele joga a Ronaldinho, eu ponho o sinal. E aí você pergunta, por quê? Porque aqui fica subentendida a ideia, a moda de Ronaldinho. A moda de. Olha que interessante. Então, concordo com uma ideia, não exatamente com o que está escrito. Compreendemos bem esses três casos hoje? Na aula online nós prosseguimos. Beijo no coração de todos, Deus abençoe. Obrigado aí pela presença, pela participação.